agora a meditarmos um pouco na palavra de Deus. E eu creio que quando lemos e pregamos a palavra do Senhor, cremos que essa palavra, ela tem poder para salvar e tem poder para ajudar e a direcionar o ser humano ao caminho do Senhor, amém? Então, para você que está chegando agora, esse é o programa Pela Fé, e nós temos o objetivo de levar o Evangelho de forma simples, mas também de forma poderosa aí para abençoar a tua vida, amém? Eu quero compartilhar aqui na carta de Tiago, capítulo 4, versos 2. Eu falei agora há pouco versículo 4, mas não é versículo 2 em diante. Aí vamos meditar um pouco na palavra, mas antes eu quero orar para que Deus possa estar abençoando a nossa vida em nome de Jesus. Pai querido, Senhor, Deus de misericórdia, eu venho nos apresentar, Senhor, apresentar o teu povo, apresentar as pessoas que ouvem a tua palavra, Senhor, diante do teu santo trono, através do nome de Jesus. Quero te pedir, Senhor, em especial nessa tarde, Pai, de quinta-feira, que o Senhor possa estar abençoando cada lar, cada casa, cada criança, cada idoso, cada adulto, Pai, homem, mulher. Que o Senhor possa estar abençoando, Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Te peço, Senhor, que a tua palavra, Pai, possa falar conosco e possa nos moldar para aquilo que o Senhor verdadeiramente quer que sejamos, Pai. Homens santos, mulheres santas, que estejam aptos, Pai, a cumprir com a tua palavra, Senhor. Então eu te peço, Pai, nos auxilia através do teu Espírito Santo, nos dê sabedoria da tua palavra, Pai, e ser conosco sempre, Pai. Que teu Espírito Santo, Pai, possa estar conosco hoje, amanhã, sempre, todos os dias da nossa vida. Assim eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, carta de Tiago, capítulo 4, versos 2 diz assim: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vocês? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a luta e a fazer guerras, de nada tens porque não pedes. Pedes e não recebeis porque pedes mal, para esbanjares em vossos prazeres. Versos 4 diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma as Escrituras, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele faz habitar em nós? Antes Ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Versos 8 e 9 diz assim: chegai-vos a Deus, e a ele chegará a vocês. Outros, purificai as mãos, pecadores, e vocês que são de ânimo dobre, limpai o coração e afligi-vos. Lembrai e chorai, convertei o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Glória a Deus, aleluias. Desejo no meu coração que Deus possa falar no teu coração, na tua alma, no teu espírito, através da palavra. Amém? Quero trazer aqui para os amados irmãos e amigos que me ouvem essa tarde 3 pontos principais nessa passagem. Que a primeira aqui é sobre as nossas petições. A palavra de Deus fala no versículo 3 diz: pedes e não recebeis porque pedes mal, para esbanjar em vossos prazeres. Versículo 4 diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Que aquele que, pois que ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu quero te falar hoje, querido, de um Deus
que Ele convoca toda a humanidade para que nós viemos caminhar, trilhar, andar num caminho de santidade. Deus ele vai falar aqui na carta de Tiago a importância de nós abdicarmos as coisas do mundo e entrarmos no espiritual, na vida e comunhão com Deus, através da palavra. Mas como, irmão? Deixando as coisas do mundo e abraçando o reino de Deus, que está escrito aqui na palavra do Senhor. Algumas características Deus fala aqui na carta de Tiago, versículo 1 e 2. Por que somos infiéis? Esse é o primeiro ponto. A infidelidade do homem para com Deus. Versículo 4 diz que nós somos infiéis quando andamos em guerra, andamos em contenda, andamos com falsidade, procedemos de forma errônea diante da sociedade e principalmente diante da presença de Deus. Presta atenção que Deus ele vai traçar aqui um perfil na carta de Tiago de quem são as pessoas que andam de forma infiel para com Ele. Versos 1 diz: de onde procede as guerras, das contendas que há entre vocês. A contenda e guerra são os primeiros atributos aqui lançados aqui no versículo 1. Segundo, o terceiro atributo aqui é os prazeres que militam na vossa carne, ou seja, os prazeres da carne. É outra característica aqui de quem é uma pessoa infiel para com Deus. A inveja e a cobiça. Depois vem até o ato de homicídio. E a inveja aqui. Eu quero te falar, querido, que Deus ele traça esse perfil. Versículo 1, 2. E no versículo 4 ele fala: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Sabe por quê, querido? Que Deus está falando aqui, versículo 1 e 2, que quando nós andamos em guerra, em contenda, em divisão, em uma vida que leva o ser humano a difamar, a caluniar, nós nos constituímos aí inimigo de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não tem parte com nenhuma dessas atitudes. Deus não faz parte de nenhuma dessas atitudes que nós cometemos, desse pecado, para falar a verdade. Então o primeiro perfil que eu quero tratar aqui, o primeiro ponto é a infidelidade. Como nós nos tornamos infiéis a Deus? Quando andamos em guerra, em contenda, quando matamos, quando mentimos, quando praticamos o pecado contra a nós e contra a Deus. Aí nos tornamos infiéis a Deus. Sabe por quê? Porque a fidelidade com Deus é totalmente oposto de tudo isso que foi citado aqui. Por isso Deus ele nos chama a uma responsabilidade de caminhar com Cristo e viver uma vida de sinceridade com Cristo. Sendo perfeito aqui na terra? Não, irmão. Não sendo perfeito, meu querido. Porque a perfeição vamos alcançar na glória com Deus. Mas é lutando contra a natureza da nossa carne. Isso faz com que nós nos aproximemos de Deus. Quando nós resistimos ao diabo, ele foge da nossa presença. Sabe por quê? Porque nós estamos dizendo para Satanás que não queremos ter parte com ele. Esse é o primeiro ponto. O que nos torna infiéis a Deus? É viver em contenda, é viver em guerra, é viver caluniando, difamando o próximo. Ou seja, a falta de amor. Versículo 5 diz: ou supondes que em vão afirmam as Escrituras, que é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele faz habitar em nós. Eu quero te falar, querido, do segundo ponto. É que Deus escolheu tanto a mim e a você para sermos habitação do Santo Espírito. E que nós somos casa de Deus. Esse é o segundo ponto. Ao passo que o versículo 4 afirma
juntamente com o versículo 1 e 2 da carta aos Tiago, que o que faz um homem ser infiel a Deus, no versículo 5 vai dizer que Deus nos escolheu para ser morada dele. É por isso que Deus não aceita que nós vivemos desta forma. Versículo 6 vai dizer: antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Esse é o terceiro ponto, a humildade. A humildade, querido, é algo que agrada, que mexe com o coração de Deus. E quando nós vivemos em guerra, em contenda, nós nos tornamos pessoas arrogantes, prepotentes, egoístas, dono da verdade, dono da razão. E aí, aonde nos tornamos infiel para com Deus. Porque a fidelidade com Deus é andar em santidade, em harmonia com o Espírito Santo, com Jesus Cristo, com Deus e em comunhão com nossos irmãos. Essa é a fidelidade, é ter fé, é acreditar que em meio à aflição, Deus fala diretamente em nossos corações. Versículo 6, versículo 5 diz que Ele nos escolheu para ser morada dele. Versículo 4 ainda vai dizer que... Versículo 4 ainda vai dizer ainda: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? E aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes, versículo 5 diz, que em vão afirma as Escrituras, que é com ciúme que por nós anseia o Espírito Santo. Ou seja, querido, o Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós. E não é aquele ciúme no entendimento humano. É o ciúme de querer que nós entendamos que o que Deus quer para nós é uma vida de santidade. E que Deus tem para nós é a eternidade. É o ciúme de levar o homem de Deus, a mulher de Deus, a um caminho da santidade. Este é o ciúme do Espírito Santo para com a igreja dele aqui na terra. É o ciúme dele levar a igreja dele a adorar unicamente a Deus, no nome do Senhor Jesus. Esse é o ciúme que o Espírito Santo tem por nós. É o ciúme de ver a igreja dele aqui na terra, onde a corrupção, a roubalheira, a desumanidade, a crueldade fala mais alto, mas que o povo de Deus está pregando o amor e a reconciliação com Deus. E que quando ele vê um homem de Deus, uma mulher de Deus, pendendo, saindo do caminho de Cristo, ele vai lá e fala em nossos corações, para que nós possamos voltar ao primeiro amor. É dessa forma, e é assim que o Espírito Santo age em nosso coração. E é por isso que ele tem ciúmes de nós. O primeiro ponto a que ser tratado é a infidelidade com Deus. O segundo ponto é que Deus escolheu nós para ser a casa, a morada dele. E que o Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós. O terceiro ponto que eu quero tratar com vocês é: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vocês. Temos que nos sujeitar a Deus, não por força nem por violência, mas sim pelo agir do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós nos sujeitamos a Deus, Deus, ele nos torna vitorioso. E não é aquele vitorioso de você levar o dinheiro lá para a caixinha e você receber o triplo, o dobro. Não é essa vitória. É de nós termos a nossa salvação em Cristo Jesus. Porque eu entendo através das Escrituras, querido, que não há salvação, não há vitória maior do que estar na presença do Senhor e de que nós um dia receberemos o nosso galardão. Essa é a maior vitória. É saber que Cristo nos fez vitorioso, Ele triunfando a morte na cruz. Essa é a nossa vitória. Porque quando Cristo venceu na cruz, venceu o pecado, venceu a morte,
nós nos tornamos vitoriosos junto com Ele. Então a maior vitória é essa, é em poder dizermos que o pecado e que a morte não tem mais poder sobre nós, não opera mais o efeito em nós. Por quê? Porque nós somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Mas é necessário, querido, que eu e você, nós nos sujeitamos a Deus e resistir ao diabo, para que o diabo possa fugir de nós. Só uma maneira, querido, de Satanás fugir da nossa presença é estarmos na presença de Deus. Se não estarmos na presença de Deus, nós estamos correndo um risco eminente de fraquejar, de cair e de ser enganado pelas artimanhas de Satanás. Como eu vejo muitos aí, há um mundo afora, e que eu oro todos os dias para que também eu não caia. Porque é isso que a palavra nos ensina. Quando nós vemos um irmão caindo, é para que nós possamos orar para que nós também não venhamos cair. Então quando eu vejo isso acontecendo, eu oro para Deus, clamo para Deus, para que Deus possa estar abençoando a minha vida espiritual diante da sua presença. Então, querido, que nós venhamos deixar de ser infiel a Deus e nos tornar pessoas fiéis a Deus. Deixar de contenda, deixar de briga, deixar de estar nos mordendo uns aos outros, nos automutilando. Imagine, querido, você que está me ouvindo agora, que o seu vizinho é parte do seu corpo, e que toda vez que você faz algo de ruim do seu vizinho, você está machucando a você mesmo. É essa o exemplo que a Bíblia dá quando diz que nós somos o corpo de Cristo. E nós, cristãos, que entendemos essa verdade, nós entendemos que nós, como igreja de Cristo, nós temos que estar unidos muito mais ainda em espírito e em verdade, para que nós possamos conhecer e sentir a ação do Espírito Santo. Se não tem comunhão, querido, se não tem amor, tudo que nós fazemos é em vão. E que nós temos que entender que nós temos que deixar de ser infiel a Deus. Mas como, irmão? Sendo fiel a Deus, promovendo a paz, promovendo a comunhão, promovendo o amor no nosso bairro, na nossa cidade, em qualquer lugar que nós vamos. Nós temos que promover o amor, para que o amor de Deus possa se manifestar na vida daqueles que estão próximos de nós. E para você, querido, que ainda não tenha comunhão com Deus, versículo 7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de você. É assim que nós vencemos. Você precisa se sujeitar a Deus e entregar a sua vida a Cristo, para que Ele possa fazer morada, para que Ele possa entrar na tua vida e fazer a morada e transformar a tua vida e te tornar uma pessoa vitoriosa na presença do Senhor. Amém? Que essa mensagem possa nos levar a compreender 3 coisas que eu mais quero que você entenda. Que nós venhamos deixar de ser infiéis a Deus, que nós somos a casa de Deus, a morada do Espírito Santo, que Ele tem ciúme de nós, e que nós venhamos se sujeitar a Deus. Ah, mas eu acho que sou cristão. Sujeite mais ainda a Deus. Irmão, eu não fiz a minha aliança com Jesus. Aceite a Jesus, faça a sua aliança com Jesus e se sujeite a Deus, porque não há outra maneira de se sujeitar a Deus se primeiramente não aceitar Jesus. Não tem como. Não temos força, não temos sabedoria, conhecimento, se não fizermos uma aliança com Cristo, para que nós possamos entender o que é se sujeitar a Deus. É justamente deixar as práticas pecaminosas, deixar a nossa vontade de lado e fazer a vontade de Deus. Então são esses 3 pontos que eu creio que você vai entender, porque o Espírito Santo vai levar o teu coração e vai fazer com que você entenda através das Escrituras que nós somos casa, que nós
temos que deixar de ser infiéis a Deus e nos tornarmos pessoas fiéis a Deus, e que nós precisamos nos sujeitar a Deus. Amém? Eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Te agradeço, Senhor, pelo teu ensinamento, pela tua exortação, Pai. Por o Senhor, através da tua santa e sagrada Escritura, Pai, nos levar a entender, Pai, que precisamos, Pai, ser fiéis a Ti, fiel à tua palavra, fiel ao teu evangelho. E eu quero te agradecer também, Senhor, porque através da tua palavra o Senhor nos ensinou que somos casa tua, morada do teu Santo Espírito, e que Ele tem ciúmes de nós. Te agradeço também, Senhor, por o Senhor nos entender que precisamos todos os dias das nossas vidas se sujeitar a Ti, sujeitar a Tua grandeza, a Tua presença, ouvir a Tua voz e obedecê-la, sem hesitar. Então te agradeço, Senhor, pelos Teus ensinos. Obrigado pelo Teu Espírito Santo selado em nós. Obrigado pelo Teu Filho amado Jesus Cristo, que triunfou a morte, venceu o pecado na cruz do Calvário e nos fez vitorioso através do Seu sangue. Através do sangue de Jesus, nós nos tornamos pessoas lavadas, remidas, restauradas e pessoas salvas através da Tua palavra. Pois cremos, Pai, que somos salvos através da Tua palavra. Te agradeço por tudo, Pai. Te agradeço, Senhor, por esse momento, o Senhor ter dado a oportunidade, teu humilde servo, pregar a Tua palavra. Te agradeço por a vida daqueles que ouvem o Teu programa, porque esse programa é Teu, não é meu. Estou aqui como apenas um mordomo, Senhor, apenas cumprindo o Teu chamado. Então te agradeço pela cidade de Buriti. Estende a Tua mão forte e poderosa, Pai, para abençoar, para sarar, libertar o povo de Buriti da escravidão de Satanás. Satanás tem escravizado muitos, mentalmente, fisicamente, intelectualmente. Mas em nome de Jesus, eu quebro todas as algemas, todos os laços lançados contra a cidade de Buriti. Nós quebramos em nome de Jesus. Nós cancelamos todo laço, todo dardo lançado por Satanás, pelo inimigo, na cidade de Buriti. Nós cancelamos, Pai, toda obra de Satanás lançada sobre esta cidade, Pai. Toda mentira, todo engano, toda falsidade, que venha cair por terra em nome de Jesus. Assim eu te oro, Pai, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Querido, fique na graça e na paz do Senhor, que Deus te abençoe. Terça-feira, se Deus me permitir, eu vou estar aqui, mais uma vez, pregando o Evangelho, para honra e glória do Senhor Jesus, para que Ele cresça e eu diminua. Fique na graça e na paz do Senhor, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.